Respondendo a uma pergunta que foi feita aqui no grupo Projeção Astral Relatos, Jonas Silva fez uma pergunta no grupo. Ele faz a seguinte pergunta: enquanto estamos fora do corpo, vemos nosso corpo físico dormindo. Depois daí, a gente fica no lugar onde estávamos ou vamos para outro lugar? Essa foi a pergunta. Mas me chamou a atenção a resposta de um membro também do grupo. Até onde já entendi, você é livre para fazer o que quer. Claro que também já fiquei sabendo que, assim como aqui no mundo físico, você pode estar em perigo no astral. É a mesma coisa. Me corrijam os espertos no assunto se eu estiver errado. Bom dia. Não me considero esperto. Eu sou um questionador e olho sempre com uma ótica muito crítica e dura para as minhas próprias experiências, para que assim eu possa manter o equilíbrio sem achismos e certezas absolutas. Então é importante frisar isso. O amigo que respondeu ao Jonas Silva, pelo que eu notei, ele está iniciando também e está usando informações de terceiros para responder uma pergunta. É interessante observar isto. Claro que você pode fazer o que você quiser, ponto. Porém, é interessante você pautar as suas respostas baseando-se na verdade que você vivenciou. Quando você apenas lê ou escuta falar, você pode cair em erros. É muito importante, principalmente na projeção que mexe muito com a parte psicológica. Então é interessante você vivenciar, dá um tempo, pesquisa, lê, pratica, sem pressa. Eu acho que um projetante vai passar o resto da vida aprendendo. Você não jamais vai ser esperto. Você tem que ser um questionador e duvidar muito, de forma muito dura, das suas próprias experiências. Respondendo a um amigo, ele viu o próprio corpo. Eu acho que é uma projeção patrocinada. Esse tipo de experiência, ela é patrocinada provavelmente por um amparador, uma consciência que talvez esteja vinculada a você e esteja fazendo com que você desperte e olhe a projeção com outros olhos, a partir da verdade que existe do lado de dentro, de quem vivencia de fato. Então, o amparador, eu acho que, no meu caso, quando eu iniciei, não eram um, eram três. Um fazia a estabilização das energias e facilitava a rememoração, outro mexia no meu psicossoma e ajudava nessa saída. E o outro observava o que estava sendo feito. Eu observei três consciências. Não sei quantas consciências estavam presentes nesse momento, mas eu entendo, outros pesquisadores podem ter uma ótica distinta da que estou falando aqui. Então é muito interessante você se basear naquilo que você viveu. Eu estou me baseando naquilo que eu vivi. Eu percebi que muitos que estavam iniciando tinham experiências ali, próximo ao corpo físico. É normal você iniciar as projeções vagando próximo ao seu corpo. Eu tive experiências que eu observava a cama amassada. Depois, ao despertar, eu percebi que meu corpo estava ali, mas eu estava em outra frequência. Eu tive outras experiências dentro do quarto, onde eu pude observar apenas as luzes dos chakras. Muito interessante, espetacular. Você vê só os centros de energia. Foi muito legal. Eu vi meu corpo, eu fiquei em uma posição de joelhos próximo ao meu corpo, entrei em desespero. Essa eu acho que foi uma das primeiras experiências. Eu estava de joelho, olhei para minha cama e vi meu corpo. Isso foi muito, muito novo, 16 anos por ali. Me assustou bastante. Aí que eu iniciei, que eu acabei indo para a meditação e pude encontrar respostas nesse sentido. Mas eu sempre pautei por tudo que eu vivenciei ao longo dos anos na projeção. Então você, não só para você, mas para o amigo que respondeu essa questão, eu acho importante vocês se basearem naquilo que vocês vivenciarem para dar conselhos a outras pessoas. É importante esse ponto.
Então você não vai estar falando de uma verdade que você viveu. No meu canal eu sempre me baseio por tudo que eu vejo, por tudo que eu sinto nas minhas experiências, não só no campo da projeção astral, que eu acho que é uma introdução à espiritualidade e não deve ser seguido como uma busca única. Você deve buscar outros pontos da espiritualidade, pois a projeção é um conjunto. Você tem que desenvolver a sua moral, a sua cosmoética. Eu encontrei autores, me chegou agora pela intuição, provavelmente tem um irmão aqui me sugerindo, me lembrando de autores que eu li na infância que eles não tinham uma moral muito desenvolvida e que mesmo assim conseguiam se projetar. Por algum motivo, os chakras deles foram configurados daquela forma. Possibilitou com que eles vivenciassem essas experiências mesmo não tendo uma moral. Alguns buscavam dinheiro no plano astral. E eles eram muito maltratados. Todos estes relatavam encontro com consciências superiores, onde eles tentavam se aproximar dessas consciências e eram tratados de forma fria. São os autores dos anos 80 e dos anos 90, alguns, poucos. Mas você, se você pesquisar, procurar os pesquisadores clássicos, você vai encontrar muitos relatos nesse sentido. Então é algo que demonstrou para mim ainda muito cedo que tinha algum erro ali. Eles, por algum motivo, conseguiam se projetar. Mas é um caso específico. A consciência deles foi configurada para isto. A maioria das pessoas não consegue se projetar se não tiver um patrocínio e se não tiver um desenvolvimento de outros fatores da espiritualidade, como moral, comportamento, como é o seu comportamento no dia a dia, como é a estabilização das suas energias no dia a dia. A maioria, estou falando mais de 90% das pessoas, informações que eu coletei ao longo dos anos, me dizem isto. Você vai encontrar suas próprias respostas. Não escute apenas o que eu estou falando, vai atrás das suas informações. Eu não tenho verdade absoluta, eu posso estar cometendo alguns equívocos aqui, porém, tudo que eu vivenciei me diz este caminho, a minha verdade. Espero que você possa vivenciar suas experiências ao longo do tempo, possa ter paciência, possa se desenvolver de uma forma tranquila. Eu optei em responder fazendo um vídeo, pois a resposta fica pública para outras pessoas que possam se beneficiar dessa resposta também. Ok? Forte abraço.